Oi pessoal, eu sou Antônio Lizari, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Responsabilidade Social Corporativa. Bom, vocês devem ter reparado nos vídeos anteriores que eu dou bastante ênfase na questão do planejamento e responsabilidade social corporativa. O planejamento é importante porque possibilita que as nossas ações sejam melhor executadas e aí há uma melhor economia de tempo e uma maior racionalização da sua verba. Mas aí é que tá. Para as empresas que estão começando no setor, pode ser um pouco difícil elaborar o planejamento. Então, neste vídeo, nós vamos dar uma dica importante que pode orientar, que pode facilitá-lo na hora de executar, na hora de planejar as suas ações. Então, se você achar interessante, compartilhe o vídeo com o seu amigo, com o seu colega, com o seu sócio, com o seu chefe, com aquele seu cliente, com aquele seu fornecedor especial. Não deixe a informação parar aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos ao vídeo. O planejamento pode variar conforme a complexidade e o tamanho da empresa. Então, uma empresa grande, por exemplo, uma indústria, pode exigir, pode requisitar um planejamento bem mais elaborado, bem mais complexo do que uma empresa pequena. Isso porque a empresa grande, ela possui um grupo de interesses, né, os stakeholders, ou seja, pessoas que fazem parte do seu grupo de interesses, clientes, fornecedores, comunidade, a imprensa, a classe política e por aí vai, é bem maior do que uma empresa pequena. Então a empresa grande vai ter um leque bem maior de públicos que ela vai ter que proporcionar satisfação, bem-estar e tudo mais. Isso não quer dizer que o planejamento de uma empresa grande seja mais difícil ou mais fácil do que uma empresa pequena. Todos eles são difíceis porque precisam focar nos resultados, perseguir os resultados. E na proporção de que a empresa grande possui mais recursos, mas ela também vai possuir bem mais trabalho e vai exigir bem mais ações do que uma empresa pequena. Então, na hora que nós nos defrontamos num planejamento, muitas vezes nós ficamos confusos. Por onde eu começo? Puxa, são tantas as coisas que eu gostaria de fazer, são tantas ações que eu gostaria de realizar. Então, se você está encontrando alguma dificuldade, a dica é a seguinte: existe um conceito em responsabilidade social que é o TBL, é o Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line foi elaborado por um consultor e um escritor chamado John Elkington. E ele falava uma coisa muito interessante que pode orientar a gente nesse sentido, que é o seguinte: responsabilidade social envolve 3 pilares, tá? 3 colunas, ela é dividida em 3 partes. A primeira delas é no que se refere à economia, quer dizer, a parte econômica. O segundo pilar é a parte relativa às pessoas. E o terceiro pilar é relativo ao meio ambiente. Então nós temos o pilar econômico, o pilar referente às pessoas e o pilar referente ao meio ambiente. Só o fato de nós sabermos que existe o TBL já nos ajuda a orientar na hora de nós fazermos o nosso planejamento. Porque para algumas empresas, uma indústria, por exemplo, uma grande indústria, ela pode ver a necessidade de focar as suas ações no pilar, por exemplo, do meio ambiente, né? Enquanto um pequeno escritório de arquitetura ou um pequeno escritório de contabilidade, uma empresa pequena, ela não precisa ter um foco tão grande no meio ambiente, porque o impacto que ela exerce geralmente é muito pequeno. Então ela pode se voltar no segundo pilar, que é o pilar pessoas, tá? Vamos falar um pouquinho do primeiro pilar, que é o pilar econômico, né? Quando a gente fala do pilar econômico, a empresa tem que considerar o seguinte: existe um conceito em responsabilidade social que diz que o que nós adquirimos, o nosso lucro que é proporcionado pelas pessoas e pelo ambiente ao qual nós estamos envolvidos, o nosso lucro deve ter uma parte dele retornado a esse meio, até por uma questão de interação. Mas tem uma confusão aí que a gente precisa evitar, tá ok? Isso não quer dizer que a empresa vai sair por aí dando dinheiro, distribuindo seu lucro, não é nada disso, tá? Quando nós falamos em pilar econômico, em lucro, nós devemos considerar o seguinte: nós devemos fazer com que as nossas partes interessadas
também tenham lucro. Ou seja, se eles estão nos proporcionando lucro, nós temos que planejar ações de uma forma que eles também tenham lucro. Isso não tem nada a ver com distribuir dinheiro por aí, nada disso. Também, vamos supor, você tem um bom fornecedor, você está desenvolvendo um novo produto e você pode chamar esse fornecedor para ajudá-lo a desenvolver, por exemplo, uma nova matéria-prima, uma nova peça e por aí vai. Você vai agregar tecnologia a esse fornecedor, que é uma maneira que ele pode encontrar para também obter lucro através da aquisição dessa tecnologia. Então essa é uma forma de responsabilidade social, onde você compartilha conhecimento com o seu fornecedor e ele também adquirirá lucro através da sua iniciativa. O segundo pilar é talvez o mais importante, que é a questão das pessoas. Uma empresa não existe se não houver pessoas. Então, na hora de você planejar, de fazer o planejamento, você precisa detectar ou planejar as ações que vão fazer com que essas pessoas tenham o seu bem-estar ampliado. Tá? Então, pode ser através de ações motivacionais, pode ser através de iniciativas que melhorem a satisfação, tá? E por aí vai. Quando nós falamos pessoas, não são apenas os colaboradores da sua empresa, podem ser também seus clientes, seus fornecedores, as pessoas da comunidade, tá? Quando nós falamos no terceiro pilar, que é o pilar do meio ambiente, o pilar ambiental, aí a sua empresa vai precisar detectar quais ações que elas podem tomar, que elas podem fazer no sentido de ocasionar o menor dano possível ao meio ambiente e como ela pode fazer para mitigar isso, ou seja, para corrigir isso, tá? Então é o cuidado, é o foco no meio ambiente. Ora, todos esses três pilares, tá? Eles vão variar conforme as características e o tamanho da sua empresa. Como eu falei, uma empresa pequenininha, prestadora de serviços, ou uma empresa pequena, né? Ou mesmo uma empresa maior, mas que não tem um parque industrial, que se dedique à questão do comércio ou à prestação de serviços, ela vai ter determinados pilares que ela vai poder focar melhor. Já uma empresa grande, uma empresa que de repente ela emita poluentes, alguma coisa assim, ela vai ter outras características que vão exigir outras ações. Então, o que é importante você verificar no seu planejamento é quem são os elementos que compõem o seu stakeholder, quais são os mais importantes e onde a minha empresa pode atuar predominantemente. Isso não quer dizer que vai ser exclusivo, você pode trabalhar em um ou mais pilares, de repente em todos esses três pilares, mas você pode começar com uma certa ênfase. Na minha opinião, o pilar das pessoas é um dos mais importantes, porque é mais fácil de ser trabalhado. As pessoas, especialmente os seus colaboradores, os colaboradores da sua empresa, são elementos que podem ser melhor observados, você tem uma interação maior com eles e até um controle maior sobre eles. Então fica mais fácil haver essa interação, tá? Os demais pilares também são importantes e devem ser observados, mas a dica é sempre começar com as pessoas, tá, ok? Claro que se uma empresa é uma indústria e ela exerce um impacto ambiental, então vamos trabalhar com pessoas e meio ambiente e por aí vai. Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Então, quando vocês forem fazer o seu planejamento, observem esses três pilares. Isso vai ajudar vocês a focarem as suas ações, tá bom? Mais uma vez eu queria agradecer a atenção de todos e espero vê-los numa próxima oportunidade. Quem gostar, dê o seu like, compartilhe e comente. Tchau, um abraço.